Boa tarde a todos. Nós estamos reunidos para estudarmos a obra A Gênese, capítulo 18, item 6. Vamos dar continuidade, os tempos são chegados. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza nesse trabalho que ora iniciamos, do livro A Gênese, falando os tempos são chegados. Então, no nosso último estudo, ficou bem claro que o final do tempo, é o final do mal e não o final do planeta. O que vai finalizar, o que vai acabar é o mal. Então, aqui nesse capítulo, os tempos são chegados, ele vai mostrar os sinais dos tempos e vamos finalizar estudando a geração nova. Então, quais os sinais do tempo, dos tempos chegados? Allan Kardec. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que lhes são mais opostos para ela trabalham, mesmo sem o saberem. Quando ele diz assim, trata-se de um movimento universal, obviamente que o universo inteiro, nada está parado, tudo está em movimento. E essa transformação, ela não ocorre apenas no Brasil, apenas no Canadá. Esse movimento é algo no planeta como um todo. E ele deixa bem claro que agora é um movimento de ordem moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que eles são mais opostos para ela trabalham, mesmo sem o saber. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Passou a Idade Média? Passou. Aliás, hoje não pegamos mais, aprisionamos pessoas para levá-los queimar na fogueira por conta de discussões teológicas. A Idade Média foi algo que refletiu no mundo inteiro. Então hoje está numa localidade, mas não mais como outrora. Aliás, continua Kardec, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, esgotado todo o bem-estar material que a inteligência é capaz de produzir, chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Por exemplo, o nível que nós estamos agora, a intelectualidade alcançou seu ápice. A tecnologia avançou muito. Hoje, dentro de casa, nós temos aparelhos que facilitam bastante a nossa vida no cotidiano. Temos um transporte coletivo, temos um transporte, uma série... Só que ele diz assim, sim, mas ainda assim nós ainda permanecemos entristecidos. Ainda permanecemos vazios. De quê? Dessa parte moral, que é o amor. Chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar somente possa achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que, no entanto, se possa ainda defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um estado melhor. Por exemplo, hoje nós estamos no ápice da depressão.
Nunca, é o mal do século, nunca tivemos um grau tão grande de pessoas com depressão. É basicamente, olha, eu alcancei tudo, mas eu sinto um vazio existencial. Eu sinto falta de algo que eu não sei te dizer nem o que é. Caio numa apatia, numa tristeza incomum. E às vezes a depressão também é resultado, inclusive, de um cansaço físico, psicoemocional. A correria, o desespero atrás do ter. Pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia entram num cansaço tão grande que deprime. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções, sem abalos. Por exemplo, o nosso Brasil está vivendo um abalo agora e é necessário para que haja mudança. É uma mudança moral, drástica. É drástica. O momento que nós estamos vivendo é uma mudança drástica. É um temporal, é um vendaval. Radical, é uma limpeza profunda. É água sanitária pura. A casa inteira sente o cheiro da água sanitária. Então nós estamos vivendo esse momento agora de mudança. É um abalo. Há, na condição de existir, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão perturbações temporárias. Até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra, do planeta. Hoje, e aí Kardec grifou isso aqui, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. É igual hoje nós estávamos estudando o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala sobre o Sol, né, essa luz solar. E os Espíritos respondem, mas 1850 e pouco, 1800, olha lá, foi publicado em 57. Eles respondem assim, por um acaso tu achas que o teu Sol, o Sol, é o único do universo? E na época eu não sabia. Saiba você que tem vários outros. E hoje a ciência já nos revela que existem sistemas solares com 2, 3, 4 sóis. Que é o sistema binário, trinário. Nós estudamos isso na Gênese também. Mas que para a época não comportava. Quantas lições estão dentro do Livro dos Espíritos de forma científica que para a época a ciência nem havia descoberto. E aqui nós estamos lendo em 2017, estamos vendo que não houve realmente, se a Terra já não tem a temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a revoluções periódicas, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, ditadas por dois espíritos eminentes. Aí tem uma nota de Allan Kardec. Extrato de duas comunicações dadas na Sociedade de Paris e publicadas na Revista Espírita de outubro de 1868. São corolários das de Galileu, reproduzidas no capítulo 6 e complementares do capítulo 9, sobre as revoluções do globo, que nós estudamos isso aqui detalhadamente. Vamos lá ver, abre aspas. Aqui já são colocações de Galileu. Cada corpo celeste
além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações primavera, verão, outono, inverno, sofrem revoluções que demandam milhares de séculos para a sua perfeita realização. Mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o apogeu do efeito, depois do que há um decréscimo até o último limite, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. Então aqui ele está falando das mudanças que existem no planeta e que tem todo o início até chegar ao seu apogeu e aí declinar novamente. Isso fazendo parte desse processo físico do planeta. O homem, continua esse espírito, não abarca senão as fases de duração relativamente curta, que ele pode constatar a periodicidade, mas há umas que compreendem longas gerações de seres e mesmo sucessões de raças. Olha, seus efeitos, por conseguinte, têm para ele as aparências da novidade, da espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse abranger alguns milhares de séculos para trás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação que nem sequer suspeita. Esses períodos que confundem a imaginação dos humanos por sua relativa duração, não são, contudo, senão instantes na duração eterna. Então, hoje nós vamos olhar um pouco para trás e acompanhar a história da humanidade terrena. Nós vamos ver que ela foi feita por períodos. O que houve num período, no outro não tem. Os períodos realmente. O período de cada raça, de cada grupo, da sua evolução, feito naquele período que vai mudando. São ciclos. E ele diz assim, o que parece para ti que é uma eternidade, para nós aqui, na verdade, são instantes na duração eterna. São minutos. Nós tivemos o período do Império Romano. Não é verdade? Nós vamos estudar períodos que fecham. A própria Idade Média. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros. Corpos planetários, tá? Todas as influências físicas aí são solidárias. E não há um só dos efeitos que designais sob o nome de grandes perturbações que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema. Podemos até ver o dia e a noite, né? O planeta girando em torno do Sol. Nós temos a Lua pra gente é o quê? Satélitezinho em torno. Então nós estamos submetidos a essas leis que regem o universo. Tudo. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta de seu movimento de translação através das miríades, grande número, de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Então vamos lá entender, só recordar. Nós estamos aqui, isso aqui é Galileu, tá, gente? É um pouco complexo realmente, mas vamos lá. Nós somos o planeta Terra, vinculado ao nosso sistema solar. Junto, orbitando em torno do nosso Sol, temos mais 7 planetas. Somos 8 planetas, girando em torno do sistema solar. O nosso sistema solar, ele é único? Não. Nosso sistema solar é o único do universo? Não. Ele está junto com outros conjuntos de sistemas solares dentro da nossa galáxia, que nós chamamos de Via Láctea.
A nebulosa, ela é a mãe, como se fosse a mãe do universo. Ela que libera a matéria elementar, ela que cria a poeira cósmica. As nebulosas. Então ela forma a matéria cósmica, entendeu? A matéria do universo. Ela libera, é como se fosse a mãe, a nebulosa. Dentro das galáxias, cada galáxia com seus sistemas solares, com as suas nebulosas, através de miríades de nebulosas, sofre a influência daqueles de que se aproximam. Assim, as nebulosas, pode dizer, uma nebulosa é um agrupamento de estrelas distantes. E alguns chamam a nebulosa como essa mãe, que cria como se formasse essa matéria, um laboratório. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas. Os sistemas reagem sobre os sistemas. Como os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros. E assim sucessivamente até o átomo. Então, eu estou, quando ele diz aqui, olha, eu estou reagindo sobre vocês. Nós estamos reagindo um sobre o outro. E essa reação vai do macro até o micro. Um átomo reage sobre o outro. Então, quando nós começamos a entender o micro, nós vamos entender em um grau maior o macro. É a mesma forma. Um reagindo sobre o outro. Nessa época aqui não se falava em pensamento. O pensamento pode atrair, o pensamento pode repelir, que o pensamento pode atuar sobre. E aqui ele já diz. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago da imensidade, tendo também o seu movimento de translação através de miríades de nebulosa, sofre a influência daquelas nebulosas de que se aproxima. Aí ele vem. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Daí, gente, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais, que só parecem perturbações porque a brevidade da vida mal permite que se vejam seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que a matéria orgânica, que ela sofre, podem, então, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos, essas doenças são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por necessidade, à procura dos meios de as combater e à descoberta das leis da natureza. Por exemplo, nós está estudando renúncia, pôde acompanhar o período da peste negra na França, que era a varíola. E hoje nós já temos injeções que combatem a varíola, mas que muitos morreram nessa época. Muitos foi algo assim terrível. E outras pestes que já vivemos. Recentemente nós estamos aí com o HIV, que também muitos morreram. Não foi algo assim tenebroso, mas muitos vieram a desencarnar. Muitos hoje ainda estão com a enfermidade, mas já, de certa forma, controlada. Controlada, sim. Tem que tomar uma série de medicamentos para poder manter-se vivo. Tipo de enfermidade que acaba atuando um sobre o outro, também impele o homem a, de certa forma, buscar a cura. E nisso ele vai desenvolvendo a sua inteligência. Então, é um mal? É um mal. Nesse mal vai se tornar um bem, porque quem tem de passar pela expiação vai passar. Quem tem que passar pela aprovação vai passar. E ainda vai empurrar aquele a desenvolver a inteligência. Mas, por sua vez,
A matéria orgânica reage sobre o espírito. O espírito, por seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influência que modificam suas disposições, sem, contudo, lhe tirar o livre arbítrio, que superexcitam ou retardam a sua atividade, e por isto mesmo contribui para o seu desenvolvimento. A matéria, olha o que ele diz aqui, a matéria orgânica, o corpo, reage sobre o espírito. Essa reação, essa ação sobre o espírito também ocorre. Lembra? Nebulosa sobre nebulosa, sistema sobre sistema. Aí ele foi lá embaixo, átomo sobre átomo. E agora ele vem, a matéria orgânica sobre o espírito também reage. Agora o espírito não é um átomo. Não é um átomo. Então ele diz, o corpo orgânico reage sobre o espírito. E realmente tem. Eu estou me alimentando. Estou alimentando quem? O corpo físico, orgânico. Isso me dá um prazer que o espírito registra. E isso passa a ter uma influência sobre ele. É como ele diz aqui, existe uma influência? Existe, mas isso não te tira o livre-arbítrio. Tu pode te viciar no alimento. Ou não. O prazer é bom, é gostoso comer, é maravilhoso, isso me dá um prazer, e eu espírito, me viciar e querer aumentar a quantidade para sentir mais prazer. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O corpo orgânico tem influência sobre o espírito? Tem. Aí ele vem aqui, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio para o seu desenvolvimento, livre-arbítrio, que superexcitam ou retardam a sua atividade. E por isto mesmo contribui para o seu desenvolvimento. Então, ou seja, eu estou aqui me alimentando, o corpo orgânico sente um prazer e eu, espírito, registro. Eu posso, através do meu livre-arbítrio, educar-me para comer o necessário ou excitar, de certa forma, o corpo a comer mais ainda para permanecer. E aí eu vicio quem? O espírito. O espírito. Sim, o corpo acaba... O que acontece com o corpo? O estômago vai dilatando cada vez mais, e para eu ter a sensação de saciedade, eu tenho que colocar uma quantidade cada vez o quê? Maior. Mas o espírito, por quê? Quando você faz uma redução bariátrica, você faz uma bariátrica, fisicamente, o teu corpo, ele diz, só aguento isso. Mas psiquicamente, que eu vou chamar o espírito, ele não está satisfeito. Porque ele já estava viciado àquela quantidade maior. Mas o corpo não aguenta devido à diminuição do estômago. Entendestes? Então, ou seja, o organismo eles têm uma influência sobre o espírito, mas aí ele faz essa observação. Mas não tira do espírito o livre-arbítrio. Então, não foi o corpo que viciou o espírito. Foi o espírito que se viciou. E isso eu peguei um exemplo alimentar. Mas você pode usar a sua criatividade e ir bem longe. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é uma coisa fortuita, nem o resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, uma aspiração indefinida por algo melhor, uma necessidade de mudança, traduz-se por uma agitação surda, depois por atos que levam às revoluções morais, as quais, crede-o bem, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, porque tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse circunscrita pelo véu material, veríeis essas correntes fluídicas que, semelhantes a milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Olha que coisa interessante. Trocando em miúdo, ele nos fala de uma forma muito lúcida, que eu acho que é isso que nos falta entender. Deus está no comando. E do jeito que existe um período
e um tempo para a primavera, um período e um tempo para o verão, um período e um tempo para o outono, um período e um tempo para o inverno. Esses ciclos, essa periodicidade existe inclusive para a evolução. Então tudo existe um encadeamento, tudo está interligado em um período certo. Vamos pegar novamente o nosso Brasil. Estamos em ebulição? Estamos. Mas estamos finalizando um período para iniciar um outro, político. Estamos fechando. O escândalo foi necessário, estamos vivendo um verdadeiro escândalo, mas tudo isso faz parte para fechar um ciclo e iniciarmos um novo ciclo. Porque hoje, quando alguém se predispor a se candidatar, pensa duas vezes. Então, esse ciclo que se viciou, jurídico, parlamentar, porque isso não começou agora, isso já vem de um bom tempo. Então, esse ciclo acabou. O povo muitos se aposentaram, outros desencarnaram, novos assumiram. Você vê quem que está fazendo a mudança é os nossos irmãos de 40 e poucos anos de idade. São jovens, renovando, é um ciclo acabando e o Papai do Céu dizendo, vai começar um novo ciclo agora. Tem um tempo determinado. Tudo na vida é cíclico. Tudo é ciclo. Termina um ciclo, inicia um outro. Termina um ciclo, inicia outro. Pode ver isso no próprio primavera, verão, outono e inverno. A única criatura que se desorganiza somos nós. A lei, ela é organizada. Existe um ciclo. Você pega uma banana verde, ela tem um tempo para amadurecer. Você não tem como acelerar esse processo. Ela precisa de um tempo para amadurecer. Isso em tudo. Então é aguardado o tempo. Por exemplo, você pega uma criança de 4, 5 meses de idade. Ela está vivendo um ciclo. Você não tem como dar lições para ela, para uma criança de 9, 10 anos de idade. Você não tem como impor isso. Ela não vai entender. Ela não tem capacidade para. Então, eu não tenho como acelerar o processo dela. Por exemplo, nós vivemos um ciclo de que as crianças nasciam e passavam uma semana de olhos fechados. Vocês lembram disso? Hoje os meninos já nascem com os olhos arregalados, fala muito cedo, explica muito cedo. Eu vi um andando, recém-nascido, a menina já trocando os passinhos, a enfermeira segurando. Então você vê que isso também está mudando. Esse período de uma infância muito longa está diminuindo. Só que essa mudança é assim, por exemplo, olha, acabou o inverno hoje, amanhã começa a primavera. Agora, já amanhece no dia seguinte todas as flores. É assim? Ela vai recomeçar, existe todo um processo de recomeçar, de início, estou chegando. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Se quebra, querendo ou não querendo, vai mudar. A má vontade é porque você sabe quando você manda um menino fazer uma coisa, o menino não faz? Por má vontade. Você vai fazer mal feito, deixa que eu faço. Mãe normalmente faz isso, né? Então, independente dessa má vontade, o ciclo vai acabar e está iniciando um outro. Já está iniciando, já iniciou. Nós estamos, esse nosso período agora é o quê? De transição. Nem está lá e nem está cá. Estamos em trânsito. O item 9. Isso aqui é a conclusão de tudo que estudamos, tá, gente? François Arago. Ele nasceu em 1786, desencarnou em 1853. Era físico, astrônomo, político, tá? Francês. Nasceu em 1786, desencarnou em 1853.
Ele que foi o responsável por essa mensagem. Por isso que ele falou que era um corolário das de Galileu, um complemento, um colar, era uma continuidade. Porque ele era físico e astrônomo, né? Então, aí temos uma outra mensagem, abre aspas, também do Espírito, do doutor Aceberry, Sondois em francês. Vamos ver a outra observação desse nosso irmão. Sim, por certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Vocês lembram quando você está na adolescência, você não passa por aquela crise? Você nem mais é criança, nem é adulto, o corpo está uma coisa horrorosa, os meninos, as vozes, às vezes afinam, às vezes engrossam, então está numa crise. Então ele fala, para os indivíduos, as crises de crescimento, crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. Às vezes vamos pegar em um grau menor, você está dentro da sua família, pai, mãe, irmãos, e vocês estão vivendo uma situação difícil, mas que ninguém tem coragem de tocar no assunto. Todo mundo ali fica entalado, estão ali convivendo, entalado. A esposa já não suporta, o esposo não suporta, o filho está assim. Então chega um momento que vamos conversar. E aí tem aquela discussão horrenda. Todo mundo decide vomitar, colocar para fora o que sente. Aquilo ali é o quê? É uma crise. Dor, sofrimento, um vai chorar, um vai ficar com raiva, outro vai discutir. Vai ser um momento de ebulição. Passando aquilo dali, você colocou as cartas na mesa, cada um vomitou, fez a sua catarse, a probabilidade a partir daquele momento é ficar diferente, dar uma boa melhorada, um com raiva do outro, mas tentando, alguns vão sair, mas faz parte. Por isso que ele diz, crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições. Tem algumas instituições que vão acabar. Tal escândalo, tal a crise. Mas sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente, há quase um século, no trabalho de transformação. É por isto que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento, que é o modo de estar social, tá bom? Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre um contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Vamos dar um exemplo. Quem lê o Nosso Lar, o início dele é em plena Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, que estava iniciando no planeta, movimentou todo mundo espiritual. Todo mundo espiritual. Tem até um caso que chega a ser engraçado, de uma senhora no mundo espiritual desesperada. Por quê? Porque estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, o esposo dela poderia desencarnar e ela estava desesperada dele sair da Terra e ir procurá-la no mundo espiritual. Ela não queria, em hipótese alguma, encontrar o marido. Será que ele foi boa peça? Ela não estava preocupada com a guerra. A preocupação dela era do marido morrer e procurá-la no mundo espiritual. Então, para você ver como uma ação que acontece aqui tem toda uma influência. Outra que nós vamos nos perceber também. No livro também, eu acho que é no Nosso Lar ainda, ou é nos Mensageiros, eu já não lembro.
que as colônias espirituais da Europa estavam recebendo tantas desencarnações coletivas, é o mensageiro, tantas desencarnações coletivas, que o espaço psíquico, a vibração psíquica da Europa não tinha mais condição de receber ninguém. E começaram a direcionar essas pessoas desencarnadas na Europa para as colônias do Brasil, do mundo espiritual. Então o que aconteceu? Era espaço físico? Não, não é isso. É porque cada mente que desencarna, cada espírito, com ele vai o psiquismo, a vibração. Então estava tão denso a vibração, quantidade de espíritos encarnando em estado de loucura, que eles poderiam influenciar psiquicamente nos encarnados, levando os encarnados à loucura. Então começaram a pegar, fulano desencarnou, Betânia desencarnou, leva esse grupo para o Brasil, para as colônias do Brasil. E aí, quando nós fomos visitar Pedro Leopoldo, a Fazenda Modelo, isso é uma história que todos contam. No horário do almoço, as pessoas olhavam para Chico Xavier, ele estava, é um campo bonito realmente, ele estava lá no campo, ele abaixava, levantava, e abaixava, e levantava. Quem olhasse de longe, está doido. Mas o que ele estava fazendo? É porque ali na Fazenda Modelo foi montado uma enfermaria enorme para receber aqueles espíritos que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial. E ele ali, quando ele abaixava, era também ajudando, também atendendo. O próprio Emmanuel se afastou no período da Segunda Guerra Mundial do trabalho com o Chico. Outro foi direcionado porque Emmanuel foi chamado para ajudar também na Europa. Tudo que acontece aqui tem uma influência sobre o mundo espiritual. Como o mundo espiritual também tem uma influência sobre a Terra. Então não existe estar acontecendo na Terra e todo mundo no mundo espiritual está bem. Não é assim. Existe também essa ação. Então lembra, sempre uma ação, um sobre o outro. Aí ele vem, olha, que agita o mundo dos encarnados. Digo mais, ele aí toma parte ativa, o mundo dos espíritos. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que, quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões, boas e más, aí são superexcitadas como entre vós. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de a ela voltar. Então é natural eu querer saber como está o planeta, me envolver com o que está acontecendo, porque nós vamos ter que voltar para a Terra. Sempre alguém está exercendo sobre alguém, sempre existe uma troca, a ação de um sobre o outro, do micro para o macro. Você imagina dizer que uma nebulosa tem influência sobre outra nebulosa, que um sistema tem uma influência sobre um outro sistema, que um átomo tem influência sobre um outro átomo, e vice-versa. E aqui estudando que o que acontece no planeta Terra tem uma influência no mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual tem uma influência também na Terra. Por exemplo, nós acompanhamos no Obreiros da Vida Eterna, os espíritos se preparando logo no início. Quem era o palestrante? Metelo, palestrante, preparando um grupo de espíritos que vão vir à Terra para auxiliar trabalhadores na desencarnação. Entendeu? Então, sempre esse processo de um influenciando sobre a agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno, e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso.
É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o futuro, mais que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que os aproveitam desde hoje, será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. Dr. Berry, era James Miranda. Esse doutor, ele nasceu em 1799 e ele desencarnou em 1865. 1799, desencarnou em 1865. Era médico cirurgião. Nasceu na Irlanda. Era responsável pelos hospitais militares. E ele foi assim um médico de uma moral. Ele fez um trabalho, ele organizou o atendimento militar, ele humanizou o atendimento militar. Quando ele esteve na África, ele foi o primeiro médico a realizar na África uma cesárea. É interessante. Então foi um homem muito humanizado. Você vê que faz pouco tempo, ele desencarnou em 1865. Poucos anos depois já estava dando essa comunicação lúcido, retratando aí as mudanças. Quando você sai de casa, que você vai fazendo as coisas sem uma agenda, como é que diz? Improviso. Essa palavra, isso não existe na criação divina. Vamos agir aqui por improviso. Isso fica tão claro. Quem estava no Paulo Estevão na sexta-feira, nós estudamos Isaías, que é 700 anos antes do Cristo, falando na vinda do Messias. E Isaías vai retratando tudo o que o Messias iria passar. Então você imagina essa programação, 700 anos já sendo revelado para um profeta. Como seria o Messias, o que o Messias iria passar. Esse nosso desespero, medo, esse conceito de que Deus esqueceu da gente, que o Brasil não tem jeito. Isso não é um entendimento de um espírita que estuda. É como se Deus falhou. Ele não completou o seu trabalho. Não existe isso, gente. O que nos falta é a confiança. Ele está no comando. Se eu evoluir, estou junto. Se eu não evoluir, eu vou para um outro planeta. Mas o ciclo acabou. Está finalizando a primavera, vai adentrar o verão? Beleza. Está finalizando o verão, vai entrar o outono? Não tem jeito. Não tem jeito. Acabou, o ciclo acabou. Tu vai ter que mudar a tua roupa. Tu vai ter que te adaptar. Ou então sai de lá e vem para o Brasil, que tu pega calor o ano inteiro. Mas para permanecer lá, tu vai ter que te adaptar ao clima de lá. Então é mais ou menos com esse nosso processo de evolução moral. Um ciclo está acabando. Essa corja, desculpa o termo, mas essa corja de espíritos encarnados que querem sempre tirar um proveito de tudo, egocêntricos, agressivos, esse período está acabando. Esses profissionais que estão chegando estão mais humanizados. Então, você vê que é um ciclo. Tem aquele período do atendimento público, de pessoas grossas, antipáticas, que parecia que estava fazendo um favor. Esse povo está aposentando, está indo embora, graças a Deus. Está chegando um grupo novo. Então, é um ciclo. Está acabando, está vindo um novo ciclo. Então, tudo isso é o quê? A mudança chegando. É o fim dos tempos. De qual tempo? Tempo do ruim, do mal. A contagem da misericórdia divina não é a mesma que nós fazemos. É uma outra contagem. Não é a mesma. O que nós temos que entender, que eu acho que nós temos que sair daqui com qual informação na cabeça? Que nós estamos nesse período de transição, que está finalizando um ciclo para iniciar um novo ciclo. Que os finais do tempo é o final do mal na terra. Escândalo, faz parte. Nós estamos em ebulição, nós estamos passando por um terremoto, por um abalo moral.
mas necessário. Então você percebe que um ciclo está fechando, e que vai iniciar um novo ciclo. Deus no comando. Então, ou seja, quando ele fala em ciclo é o quê? Para tudo tem tempo. Isso ele está falando do coletivo, não do individual. O que eu estou querendo dizer com isso? Conceição, isso quer dizer que o individual, ele só evolui dentro desse ciclo? Não, porque lembra que ele tem o livre-arbítrio. Eu posso dar um salto na minha evolução, porque lembra que nós somos os espíritos rebeldes. Nós fomos aqueles que não aceitamos Deus. Não aceitamos as leis que estão dentro de mim, gravadas aqui dentro. Que a lei está gravada na consciência do homem. Então eu me rebelei contra a lei, mas ela está em mim. No dia que eu decidi ouvir e praticar, dentro, porque eu estou aqui, eu sou exilado aqui. Estou exilada, eu fui expulsa. Eu estou aqui exilada nesse planeta. Então, se eu deixar de ser uma pessoa teimosa e conseguir ouvir a lei que está em mim, eu posso ser retirada desse planeta que está nesse processo coletivo, cíclico, e ir para um planeta mais evoluído. Ou baixar. Então, eu tenho que entender, quando ele fala desse processo de evolução, ele está falando do coletivo. É o papai do céu, porque é aquilo. Você tem o livre-arbítrio? Tem, mas eu não vou parar o mundo por tua causa. Eu não vou parar um ciclo porque tu não quer crescer. Eu não vou segurar o verão porque tu só gosta de verão, tu não gosta de inverno. Não gosta de inverno não, pai, deixa o verão ficar. Não, minha filha, gostando ou não gostando, esse ciclo vai acabar. Esse processo de cíclico e esse processo individual. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu posso dar um salto na minha evolução. E nós temos exemplo disso. Madalena é um. É raro? É raríssimo. Para nós aqui na Terra, nós que somos os teimosos, é raríssimo. Vocês já conseguiram entender isso? Que os terráqueos são os espíritos rebeldes? Que nós não nos submetemos à vontade de Deus? Nós queremos sempre fazer a nossa vontade? Eu quero que seja feito a minha vontade, não a tua vontade. Nós somos capazes de dizer: ei, Deus, tu errou. Não era para mim estar vivendo essa vida, não era para mim estar nesse corpo, tem alguma coisa errada. É uma rebeldia às leis divinas. Então nós temos assim vários exemplos da não submissão do homem, do ser hominal, às leis que regem o universo. O que Deus manda? Ele manda dizer que eu não devo retribuir o mal com o mal. Eu vou retribuir. Ele me diz que eu não devo matar Abel. Eu vou e mato. Ele me diz que eu devo compartilhar, que eu não devo deixar o meu irmão morrer de fome. Morra, vou comer sozinho. Então, todas essas nossas atitudes são atitudes de rebeldia. E pode ver que nós, a sociedade terrena, nós somos egocêntricos. Cada um cuida da sua família, o resto que se dane. Isso não é comum para o universo. Isso não é comum. Os Espíritos dizem, enquanto houver uma pessoa morrendo de fome no planeta Terra, é uma vergonha para a humanidade terrena. Então isso mostra muito a nossa condição, entendeu? De rebeldia às leis que estão em mim. De tudo quanto foi dito, aqui já é Kardec, tá? Esses dois foi o Dr. James e o François Arago, né? Francês, ou então Arago, né? De tudo quanto foi dito, resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade que se acha entre si e as suas respectivas posições, que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea nos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que, se a duração de certos períodos é curta,
demais para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebe, e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Por exemplo, tem um dos movimentos da Terra, que é esse movimento aqui, eu esqueço o nome, exógeno, não lembro o nome. Ele faz esse movimentozinho aqui, a Terra, né? Você vê que o eixo já houve uma mudança, ele já está inclinado. E vai chegar um momento que ela vai estar totalmente inclinada. Então, esse desespero, as geleiras estão derretendo. Sim, tem que derreter. Porque muda esse movimento. A cada 25 mil anos, nós estudamos isso aqui em A Gênese. Na época, já estudamos. Os polos, eles se invertem. A cada 25 mil anos. Por quê e para quê? Cair no gelo, congelar novamente, é recuperar o que nós destruímos. Os polos estão mergulhados em gelo, recuperando o que os nossos antepassados destruíram. Então o Papai do Céu, ele sabe exatamente quem ia vir morar na Terra. A falta de cuidado, a destruição com o planeta, então era necessário, a cada 25 mil anos os polos se invertem. Revoluções do globo, exatamente. Hoje a ciência tem um nome para essa... porque nessa época eles nem tinham percebido ainda. Quem está dando essa mensagem é o Galileu. Determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. Que, se a duração de certos períodos é curta demais para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem, e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas, atuais, de transição, lhes sofre o contragolpe e tudo lhes parece fora das leis comuns. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, que não passa, na verdade, da execução das leis da natureza. Se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que não se acham familiarizados com eles, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensidade fora do comum dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. Jesus pôde dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos, sinais do céu, que mais não são do que meteoros sem derrogação das leis naturais. Entretanto, o vulgo, que é o povo ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. Nota 205. Nota de Allan Kardec. A terrível epidemia que de 1866 a 1868, ou seja, quantos anos? Dizimou a população da ilha Maurício. Foi precedido por uma chuva tão extraordinária, como abundante de estrelas sedentes, em novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna, transformou-se em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal no céu, e talvez nesse sentido é que se deva entender a frase estrelas caindo do céu, de que fala o Evangelho, como um dos sinais dos tempos.
Nós fomos pesquisar essa Ilha Maurícia, ela está na Revista Espírita de 67, 68. Um amigo que estava lá na época e que mandou uma carta para Kardec acabou colocando na Revista Espírita, ele falando do absurdo, porque essa febre, ela começou em um grau menor e tinha um medicamento que combatia, tinha um medicamento específico que combatia. Quando ela começou a se alastrar, a tomar uma proporção maior, os farmacêuticos cresceram os olhos. Então eles começaram a vender por um preço cada vez mais exorbitante. Então, ou seja, quem tinha dinheiro conseguia comprar um medicamento e curar a febre. Quem não tinha, o pobre, acabava morrendo. E ela foi se alastrando, tomando uma proporção muito maior. A Ilha Maurício fica bem perto da Madagascar. Então vê aqui o continente africano, ela está bem aqui embaixo, né, no oceano. E hoje, ela ainda existe, está lá, é um lugar assim paradisíaco, lindíssimo. Mas que na época, nesse período, foi algo assim, praticamente acabou com o povo que vivia nessa ilha. Mas procura na Revista Espírita, o irmão até brinca com Kardec. Seriamente eu estou aqui numa situação que talvez eu não possa mais conversar com vocês encarnado. Talvez eu vá ter que ir para aí só desencarnado passar a comunicação. Porque a situação aqui está muito difícil. Você imagina, o pessoal foi aumentando. Custava 3 francos, eles aumentaram para 7. Daqui a pouco estava 49 francos. Então é um absurdo. Para te ver, só porque um monte de gente adoecendo, um monte de gente precisando, eu disse, vamos aumentar isso para ganhar dinheiro. Mas só acontecia isso naquela época, hoje não acontece mais não. Por exemplo, nós estamos vivendo uma crise na religião. O povo, eu fico assim pensando, falando em rebeldia divina, eu disse, meu Deus, como pode a criatura subir no púlpito, usar o nome de Deus, olha só como nós somos sórdidos, usar o nome de Deus, falar em nome de Deus, ensinar para se beneficiar financeiramente. Você iludir a massa humana para trazer dinheiro para te enriquecer. Olha a rebeldia humana, o grau onde nós chegamos. Então vocês percebem quanto nós somos tantã? Não é essa raça não é fácil. Você imagina usar o nome do poderoso, do nosso Pai, do nosso Criador, a quem devemos toda obediência, toda submissão. É muita rebeldia. É muita rebeldia. E detalhe, rebeldia e afronta. Como se a criatura... Sim, tu não vai morrer um dia não? Tu não vai ter que prestar conta disso? Tu acha que tu é Deus? Você está entendendo? Tu achas que tu é Deus? Tu acha que tu é eterno? Tu não parou para pensar? Todos nós, tu não parou para pensar que tu vai morrer e vai ter que prestar conta? A rebeldia, querer ser atendido em seus caprichos pessoais. Então, quando nós começamos a falar em fidelidade a Deus, nós vamos prestando atenção. E isso é uma crise. É uma crise. É uma enxurrada de igrejas para todos os cantos. Todos realmente querendo se beneficiar. E fica difícil. Então, a pessoa sobe no púlpito, mas o intuito que está por detrás daquilo realmente é enriquecer. O empresário, seja onde nós fomos chamados a exercer a função, se nós exercêssemos essa função, colocando em pauta a fidelidade a Deus, isso aqui já seria um paraíso. O que Deus quer que eu faça nesse momento? A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente, quando feita por seres desmaterializados, que veem um objetivo para onde tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Alguns deles. Por exemplo, nosso Senhor Jesus, você acha que ele não sabe as programações divinas? Claro que ele sabe. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral.
movimento parcial em um número menor, e o coletivo, aquele que já passa a ser em uma ação maior. O movimento geral. Do mesmo modo que o homem pode calcular por antecedência o tempo que uma árvore levará para dar frutos, assim como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo em que um astro gasta para efetuar a sua revolução. Então ele está dizendo que os espíritos que conhecem o pensamento de Deus, eles sabem calcular o tempo da mudança na Terra. E ele fez uma analogia, da mesma forma que você sabe o tempo que uma árvore vai levar para começar a dar fruto. Mas aqueles que conhecem o pensamento de Deus. A humanidade, olha aqui, olha que lindo isso aqui. Isso é Kardec, viu, gente? É um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual. Com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Por exemplo, individualmente, por exemplo, se eu pegar aqui a Marisa e dizer: Marisa, tu já mudaste em relação ao ano passado? Ela vai dizer: mudei. Eu não sou mais a mesma pessoa do ano passado. Um ciclo em mim passou. E ele disse, mas às vezes a humanidade, esse processo, esse ciclo, necessita às vezes de um século. De ano em ano e as outras de século em século. Acompanha-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. E aí tem a nota explicativa lá no 361, que nós vamos ver em casa. Continua Kardec. Como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Quais são? Uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. É, então, um cataclismo moral. Por exemplo, nós estamos o Brasil está vivendo o primeiro, gradual e lenta, ou o segundo, rápido, que levantou o dique e saiu espalhando água para tudo quanto foi lado? Segundo. É então um cataclismo moral que devora em alguns instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, que pouco a pouco se estabiliza, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas na geração que se... A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades. Aspirações mais vastas e mais elevadas, compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra, no estado das coisas, as satisfações legítimas a que se sente com direito. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. Até a parte religiosa, hoje
chegou um período que durante muitos séculos conseguiram conter as pessoas amedrontando com Satanás. Hoje já não cabe mais isso. Quem desenvolveu a inteligência, a intelectualidade, acha irracional. Quem ainda está sendo manipulado por isso quase sempre são pessoas sem culturas. Que ainda não desenvolveu a intelectualidade ainda se submetem a isso. Mas pessoas que já desenvolveram, falando de inteligência, tá? Não estou falando de curso acadêmico. Falando de inteligência. Tá bom? A pessoa ela não concebe mais isso, ela não consegue mais entender esse Deus e o Satanás disputando um espaço. Então já busca algo mais, já não a satisfaz esse tipo de informação. É a um desses períodos de transformação, ou se preferir, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência ela passa a idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões nem por sortilégios. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corpórea é restrita demais para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vácuo com as doutrinas do niilismo e do materialismo. Niilismo é do nada. E o materialismo morreu, acabou tudo. O niilismo, você não sabe, nada tem sentido. Nada tem um propósito. Estranha aberração. Esses mesmos homens que pretendem impelir para a frente a humanidade se esforçam por circunscrevê-la no acanhamento círculo da matéria, de onde ela anseia por escapar-se. Velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando para o túmulo, nada mais além. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não circunscreve a produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito, iniciando-a nos mistérios do mundo invisível. Mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel, aí ele grifou, perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corpóreo. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, isento dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje, reconhece que, pelo que é hoje, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Então, Kardec coloca aqui que essa espiritualização, esse espiritualizar-se como um processo também de evolução. De entender de onde viemos, para onde vamos, que essa curta existência de 70, 80 anos não é a primeira e nem será a última. Isso já é um grau de evolução para entendimento. Vamos então fechar os nossos olhos, nos preparar para a oração final?
Divino amigo Jesus, os estudos dessa tarde revelam a maturidade da doutrina dos Espíritos, revelam um bom senso encarnado. Professor Allan Kardec, nos mostrando, divino amigo, esse teu apóstolo, que Deus está no comando, que tudo está na programação, que o escândalo é necessário e que a mudança se aproxima, que o final do mal na terra tem data. Todas essas informações, Senhor Jesus, deve movimentar o nosso mundo interior para começarmos a nos submeter às leis que regem esse universo sem rebeldia. Muito obrigado, Senhor, por esse banquete, por nos ter trazido até aqui, pelo trabalho da terceira revelação, porque sabemos que Tu, Senhor da vida, é o maestro dessa grande sinfonia. Muito obrigado, amor de nossa vida. Muito obrigado, amigos espirituais, pela inspiração, apesar desse instrumento ainda tão limitado que somos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais. Nos abençoe, Senhor da vida, e nos ajude a nos submeter às leis do nosso Pai maior.